E aí, pessoal do canal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre tiro, tática e técnica. É isso aí, pessoal. Para você que tem uma arma de fogo ou deseja ter uma arma de fogo, é muito importante você entender que existe uma diferenciação básica entre tiro, tática e técnica. E por que é importante entender? Porque são ações complementares para aquele que, por exemplo, deseja defender a si ou a sua família utilizando uma arma de fogo. De nada adianta você só saber atirar, de nada adianta você só ter tática. Você tem que ter esse conjunto de ações, utilizando a melhor técnica possível para a tática e para o tiro. Primeiramente, é muito importante nós entendermos que uma pessoa que adquire uma arma de fogo, ele deve ter a consciência de que isso não é um artefato mágico. É muito comum as pessoas se identificando como protagonistas do filme que é a sua vida, eles acreditarem que tudo sempre vai dar certo. Isso é muito bom, ser otimista é muito bom, tudo sempre vai dar certo. Porém, você deve levar em consideração que para dar certo, você tem que tomar alguns procedimentos, tomar alguns cuidados, ter algumas condutas, como por exemplo, o aprendizado e o treinamento. E esse aprendizado e treinamento no que tange a arma de fogo leva em consideração tanto o tiro, acertar o alvo, quanto a tática, ou seja, aqueles procedimentos que me farão ganhar o combate, se eu por acaso tiver que entrar em combate que se empregue uma arma de fogo, tá? Isso por quê? Porque muita gente só se preocupa com o tiro. Vai no stand, atira, atira, atira. Ah, tô acertando, que delícia, que maravilha. Ai, acertei mais um, que maravilha. Ai, isso é muito divertido. E é muito legal também, é muito legal você ter uma arma de fogo. Mas se você pretende utilizar essa arma de fogo também para defesa, você tem que se preocupar com a tática. Quer ver um exemplo? Você está aí na sua casa, você tem uma arma de fogo na sua casa, uma pistola, para a defesa sua e da sua família. Para a sua defesa da sua família. E aí, de repente, você ouve um barulho. Peraí, tem um barulho lá na garagem. O que eu vou fazer? Primeiro, a sua arma está à mão para ser utilizada, ou ela está lá no sótão, desmontada, dentro de um cofre, porque você tem medo que o seu filho tenha contato com ela, por exemplo. Será que vai dar tempo? Será que ao abrir a porta do sótão vai fazer barulho e o bandido vai ouvir? Vai invadir ou vai fugir? Será? O que eu vou fazer? Ora, você não pensou na tática. Se o bandido está lá embaixo, eu vou abordá-lo pela porta, pela janela, pela pilastra, ou então, se minha casa tiver mais que um andar, tiver um andar superior, for um sobrado, eu vou pela sacada, porque eu já verifiquei que eu tenho uma boa angulação de tiro aqui, se necessário for, e tenho também comandamento sobre o terreno. Será que eu acendo as luzes ou deixo as luzes apagadas, já que no escuro, eu conhecendo a minha casa, vou ter um controle melhor do terreno do que o bandido? Então, isso é tática, não tem nada a ver com tiro. O tiro é o emprego dos fundamentos que te fazem acertar o alvo. É só metade da defesa. A outra metade é a tática. Você está no carro e de repente é abordado. Pô na cabeça. Entra no carro, vai para a mala. O que você vai fazer se tiver uma arma na cintura? Você já pensou nisso? Ou então no meio da rua, alguém que venha apontando uma arma para você? O que você vai fazer? Isso é tática e não tiro. Para que você realize um bom tiro, você tem que ter a melhor técnica. E aí, o que vem a ser a técnica, afinal de contas? O emprego das diversas ações, diversas condutas, da melhor maneira possível, as melhores condutas para você obter o melhor resultado. Por exemplo, para o tiro, na realidade, para o emprego, para a realização do tiro, você emprega os fundamentos de tiro, que basicamente nas escolas nós ensinamos que são 5 fundamentos de tiro. Mas você vai aprender muito rapidamente, se você praticar, que esses fundamentos, primeiro, podem ser sacrificados em determinadas circunstâncias e não são absolutos. Mas se você puder, empregue, tá? Primeiro fundamento de tiro. Ora, uma boa base. Você ter uma boa base é fundamental. Agora, e se eu tiver que atirar sem uma boa base, poderei realizar o tiro? É óbvio que sim. Realize o tiro na base em que você estiver. Se você estiver na linha de tiro, no estande de tiro, você vai aprender que a boa base é abrir as pernas aproximadamente na largura dos ombros, perna fraca ou perna de apoio um pouco à frente, certo? E joelhos semi-flexionados, tronco voltado um pouco à frente, como se você fosse lutar.
Essa seria uma boa base. Mas se eu tiver que ajoelhar e atirar, se eu tiver que deitar e rolar, se eu tiver que assim, assado, vai fazer também, tá? Segundo fundamento, empunhadura, ou seja, o posicionamento das mãos na arma de forma que te dê a maior estabilidade possível para o tiro e o melhor direcionamento. E aí você vai ver que diversos são os fatores que interferem nisso. Não vamos explicar os fundamentos agora, tá? Em outro vídeo a gente coloca, tá? Mas se por acaso você tiver que atirar com a mão só, você vai atirar? Ah, tomei um tiro aqui, ó, no meu braço fraco. E agora? Vou ter que atirar com a mão só. Se eu tiver que atirar com a minha mão fraca, opa, vou ter que atirar também. Pou, pou. Tem que atirar também. Pou, pou. Além da empunhadura, o que vem logo após a visada é o alinhamento do aparelho de pontaria, massa, alça, ou melhor, alça, massa e alvo. Fazer esse alinhamento, então, para que você possa realizar o disparo com precisão. Mas você acha que na hora do sanhaço você vai fazer efetivamente esse alinhamento certinho, ficar procurando? Não. É massa e tou. É massa e tou. Mas para você obter o mínimo de precisão, uma precisão necessária, você vai entender que você vai ter que massificar os movimentos para gerar aquilo que se chama de memória muscular. Você não vai poder atirar de qualquer jeito, senão você não vai acertar, você vai acertar um inocente. Tá? Então você tem que massificar os movimentos. Tá? Para massificar os movimentos da maneira correta, para que na hora você faça sem pensar, faça sem pensar e faça o enquadramento, você tem então que começar treinando devagar e fazendo toda a movimentação correta. Enquadrando massa, alça e alvo. Enquadrando massa, alça e alvo. Não vou ficar aqui dando detalhe porque não dá tempo. Tá bom? Isso vai fazer com que você, na hora do sanhaço, coloque o mais rapidamente possível a massa na direção do alvo e efetue o disparo com o mínimo de eficiência. Sabe por quê? Porque o nosso sistema vai responder muito rapidamente à nossa memória muscular. Se você pudesse ler aquele livro chamado Rápido e Devagar. O que significa esse livro? Sobre o quê? Sobre aquilo que a gente pensa e age rapidamente. O sistema rápido e o sistema devagar. Não vou também entrar em detalhes, tá? Se eu te perguntar assim, quanto é 2 mais 2? Você vai responder rapidamente, é 4. Mas se eu te fizer a mesma operação, quanto é 25 mais 18? Você para pensar. Sabe por quê? Porque você não está exercitando. É como dirigir. Você não pensa para colocar o pé na embreagem. Não pensa. Num carro comum. Mas se você for dirigir um trator de esteira, por exemplo, você, apesar de ter um fundamento básico da direção, você vai ter que pensar, vai ter que olhar. Assim é da mesma forma com o tiro. Se você treina o posicionamento correto, devagar, no stand, alça, massa, alvo, no momento do sanhaço você vai colocar com muito mais rapidez a sua arma alinhada. Então por isso é importante. Tá bom? Depois, o acionamento do gatilho. O acionamento do gatilho é essencial e vai depender de cada tipo de arma. Por isso é importante você sempre treinar com a arma que você vai utilizar no dia a dia, porque tem armas de ação dupla, armas de ação simples. Eu gravei um vídeo, inclusive, sobre essa diferenciação. Armas com mecanismos intermediários, que é o caso da Glock. E você tem que estar acostumado com o acionamento do gatilho. Porque, por exemplo, essa arma aqui, arma sempre inspecionada, tá? Para aquele lado, é o para-balas, tá? Então, eu sempre dirijo o cano para lá justamente e aciono o gatilho justamente porque lá o para-balas é a direção segura, tá? Então essa arma, por exemplo, só funciona em ação simples, Se eu não souber disso e não estiver acostumado, não adianta. Já essa arma aqui, por exemplo, essa 380, ela funciona em ação dupla e em ação simples. Então vou ter que entender como funciona o gatilho para o controle do gatilho, porque o controle do gatilho é essencial para um bom tiro, para que eu possa então realizar o melhor disparo. E por fim a respiração. A respiração é fundamento de tiro. Olha, se você for fazer um tiro de precisão, você pode utilizar a respiração. Senão, você não vai se preocupar com a respiração. Só vai respirar para que você possa não morrer asfixiado. Mas se você não vai dar uma aula sobre fundamentos de tiro, por que mostrar isso aqui? Para você entender que esses são os fundamentos que você treina para realizar um bom tiro. A partir daí é tática. E o que é tática? São aquelas movimentações, aquelas condutas que te levam a vencer a batalha. São aquelas condutas que vão te levar a vitória, porque você, ao invés de encarar o indivíduo de peito aberto, você foi para
trás de um obstáculo, você foi para trás de um abrigo. Você, ao invés de entrar na sala de cara quando você ouviu o barulho, você fez o fatiamento. Tá? Você fez, o fatiamento. Ao invés de entrar de cara. Você utilizou as técnicas de combate em baixa luminosidade. Isso é tática, não é tiro. É por isso que é importante você, inicialmente, se perguntar. E a primeira etapa para a tática é você pensar o que você vai fazer com aquela arma se determinada situação aconteceu. E esse exercício de raciocínio já é um primeiro passo para que você possa, então, começar a exercitar na sua cabeça e buscar, então, o melhor resultado possível para aquela ação. Quer ver um exemplo? Se você tem porte de arma e anda armado, onde você anda com a arma no carro e por quê? A gente vai gravar um vídeo sobre as posições possíveis de arma no carro e os porquês, os sims e os nãos, tá? Então a gente traz informação para você chegar às suas próprias conclusões, que eu acho que é a melhor situação sempre, tá? Mas eu pergunto a você, em que posição você coloca a arma no carro? Isso é muito importante, tá? Eu coloco a arma entre as pernas. E se você frear e a arma for para debaixo do pedal? Hein? Isso pode acontecer. Isso já aconteceu em escolta. E se você estiver fugindo do bandido, bater, a arma some. E aí? É possível. E se o bandido te abordar pela janela e ver sua arma entre as pernas? Estou em você. E se você colocar aqui, o bandido vier pela outra janela, porque os bandidos agora estão dessa forma abordando pelo outro lado? É possível. Então existem várias situações que você deve pensar. Esse é um exemplo de tática. Veja, eu não estou falando sobre arma em carro, tá? Só estou citando como exemplo. Tá bom? Pensar, então, é o primeiro passo nas diversas situações. Poxa vida, eu estou em casa aqui, eu posso andar portando a minha arma dentro de casa? Pode, tranquilamente. Será que eu devo portar a minha arma dentro de casa? Depende da situação. Eu moro sozinho, não tenho filhos. Só eu e minha esposa, ou eu e meu esposo, ou vivo sozinho mesmo. Eu deixo essa arma acessível aqui na sala enquanto assisto televisão? Depende. Eu moro em um apartamento no 10º andar, cuja segurança é excelente, dificilmente alguém vai chegar aqui em cima. Maravilha, então você não tem que se preocupar tanto. Ao contrário, eu moro numa casa térrea, onde existe uma situação de insegurança, no muro baldio, o cara pode pular e dar de cara aqui na minha janela. Será que essa arma tem que estar acessível? Se estiver acessível, ela tem que estar visível para quem olha pela janela? São situações que você pode pensar, tá? Você pode dividir a tática em duas grandes etapas, vamos assim dizer, em dois grandes grupos. Ações preventivas e ações reativas. Tá? O que são ações preventivas? Tudo aquilo que, primeiro, previne a ação do meliante, previne a ação, ou melhor, previne a ação daquele que vai te atacar, ou ainda que te permite se antecipar. Por exemplo, é tática você sair do restaurante e olhar para os... Isso vale para qualquer pessoa. E ao chegar próximo ao seu carro, olhar para os lados para ver se não tem ninguém suspeito. Se tiver alguém suspeito, é o caso de você entrar no carro? Ora, você vai enquadrá-lo ou você vai voltar para o restaurante? Vai pedir apoio para um colega que está lá? Ajuda para um amigo? Para o segurança do restaurante? Vai chamar a polícia? Isso é uma tática preventiva. Você na sua casa, o que você vai fazer então com essa arma para se prevenir? Eu vou dormir comigo embaixo do travesseiro? Sabe o que aconteceu com um colega certa vez? Um colega policial. Ele estava com a arma, dormindo com a arma no criado mudo. O bandido entrou na casa dele, entrou no quarto, ele não acordou. O bandido foi lá, mexeu na arma, pegou a arma, levou embora, tomou iogurte e vazou, roubando tudo que ele tinha. Maravilha, sabe por quê? Porque ele ainda não tomou um tiro com a arma. Veja o risco. Ele poderia se prevenir, ele poderia ter trancado o quarto, já que ele morava numa casa térrea com risco. E ele poderia ter colocado a arma debaixo do travesseiro, se ele queria a arma ali no quarto naquele momento. Tá? Então, são situações preventivas para que você anteveja o risco, para que você possa se antecipar, tá bom? Ou seja, ter uma visão geral de tudo é o básico do básico do básico, tá? É o básico do básico, ter uma visão geral do todo. Sendo assim, é muito importante que você faça esse exercício de imaginação na prevenção. Sempre faça prevenção. Estou chegando em casa de carro. O que eu faço? Ora, eu fico atento. Eu olho para os lados. Eu olho pela janela do meu carro. Peraí, tem um carro estranho ali. Peraí, e aquele indivíduo ali?
Faz o seguinte, eu vou dar mais uma volta na quadra para verificar se ele se mantém lá. Se for num condomínio, vou ligar pro vigia do condomínio, perguntar quem é esse cara. O que essa pessoa está fazendo aí? Se não houver jeito, vou entrar, mas vou entrar em QAP total, já com arma na mão. Se necessário for, vou para o combate. Se ele vier me abordar. Entendeu? Então, as condutas preventivas. Em segundo lugar, são as condutas reativas. Se você tiver que reagir, é porque a sua prevenção provavelmente já tenha falhado. Ou talvez não tenha falhado, mas se não falhou, você vai poder reagir em condições muito melhores, tá? Em condições muito melhores. Veja o que pode acontecer então como conduta reativa. Ora, você definir quais são suas táticas de combate. Você está lá na sua casa e você vai definir. Bem, se entrar um bandido, ele só pode entrar por aqui e por aqui. Se entrar por aqui, eu vou pegar minha arma, vou para esse lado do quarto, aqui tem uma pilastra, e vou combater daqui. Aqui eu estou tranquilo, ele pode atirar à vontade. E ele vai ter um funil para passar, que é a porta ou a janela, e aí eu vou conseguir atingi-lo daqui. Ou se ele vier desse outro lado, eu vou sair, vou pela sacada. Se eu identificá-lo lá fora, isso é tática. E essa é a tática reativa. E a tática reativa é essencial, porque você vai combater. Um outro exemplo de tática é o saque velado. Você está andando pela rua e de repente é abordado. Aí você encontra uma janela de oportunidade, não vai sacar de qualquer jeito, e resolve sacar sua arma para combater, porque você vai morrer. Tá bom? E aí, como fazer? Ora, você vai ter que pensar na tática. E a tática é, primeiro, tirar o obstáculo entre a sua mão, que você vai utilizar para atirar, e a arma, que é a camisa. Então você vai ter que levantar rapidamente, acessar com a mão a arma, já pode começar a realizar os disparos aqui, ó, assim que estiver alinhado, que vai possibilidade de alinhamento, e completar a empunhadura e continuar o combate. Tá? Então, ó, levantou. E aí você vai treinando e imprimindo velocidade. Treinando e imprimindo velocidade, tá? Isso é muito importante. Por isso que o treino tem que ser feito independente do stand. Em qualquer lugar você pode treinar, lá na sua casa. Isso é tática. Então vamos lá, ó, pá, pou. Tá bom? E aí quanto mais rápido, melhor. E aí eu te pergunto, e se a munição acabar, por exemplo? É outra situação que você tem que pensar como tática. Eu tenho que substituir o carregador. Como é que eu vou substituir o carregador, afinal de contas? Eu aperto, puxo o óleo? Não, você tem que ter pensado antes. Você tem um carregador sobressalente, né? Então você vai lá, enquanto você libera o carregador, insere outro carregador, fecha a arma e continua no combate, porque sua arma parou aberta se ela estiver em perfeitas condições. Tá? Então esse é outro exemplo de tática, a troca do carregador, certo? Então assim, você consegue treinar efetivamente, certo? E pensar num todo. E aí, o tiro vai ser uma parte do combate. E aí não importa o que aconteça, você deita, rola, vai pra lá, vai pra cá, sacou assim, sacou assado. Na hora do tiro, é só o tiro. É só você empregar as técnicas que você aprendeu para poder atingir o alvo. Então, tá andando na rua, teve que trocar, inseriu, fechou, continua o combate. Tá? É assim, mais ou menos, que funciona. E quanto mais você treinar, quanto mais rapidez você obtiver, muito melhor. Vamos ver na prática essa técnica aqui, só para você ver como é que funciona? E aí você chega na situação, tá? De repente, e é abordado. Perdeu. E agora? Veja que você está em situação de desvantagem. O que é que você pode fazer? Você tem que ter uma tática. Você pode, por exemplo, fingir submissão. Perdi, meu senhor. Perdi seu bandido. Perdi seu ladrão. Perdi mesmo. E aí você pode esperar uma janela de oportunidade, que pode surgir naturalmente, alguém passando, um carro, alguma coisa, e ele se distraia. Ou então você pode criar essa janela de oportunidade, tá? Claro que tudo vai depender da situação, e por isso que você tem que treinar. Lembra que você tem que ter um obstáculo, aqui você tem um obstáculo, e a mão que você tem que sacar a arma. Então você tem que pensar em tudo isso na hora. Isso demanda treino, tá? Então você tá lá, perdeu. Espera aí que eu vou pegar aqui a minha carteira. Acabou a missão, e agora? Entenderam? É assim que funciona.